Olá, meus queridos. Como hoje é domingo, eu vou falar pouquinho, porque eu tenho que ir ali fazer outras coisas. Bom, pode alguém ser cristão sem crer na ressurreição? Pode alguém dizer que é cristão, que acredita em Jesus Cristo, mas não acredita que Jesus ressuscitou? Pode um negócio desse? O catecismo diz que não. Olha o dedinho aí. Se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil. E também é inútil a vossa fé. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Meu querido, São Paulo está dizendo assim, né? Caríssimo, meu jovem, meu velho, meu amigo, meu irmão, camarada. Se Jesus Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil, não serve para nada. Acabou-se, babaus, né? Não faz sentido nada na sua vida, meu filho. Você diz que é cristão e não acredita que Jesus Cristo ressuscitou? Você está acreditando em quê? Em quê? É melhor ir acreditar na Xuxa. Vai seguir a Xuxa, vai seguir o... um, um ídolo aí, vai seguir o... sei lá quem, né? Vai fazer qualquer coisa da vida. Mas a vida perde totalmente o sentido do cristão. Vai seguir a Buda, né? Vai seguir Allan Kardec, vai seguir esses outros aí, né? Da linha, né? É cristão? Então, meu filho, acredite que Jesus Cristo ressuscitou. Pela fé. Né? Pela fé, nós acreditamos que Jesus Cristo está ressuscitado. Se você não acredita na ressurreição, vai procurar outro lugar para você amarrar seu jegue, né? Porque se não acreditar na ressurreição e continuar na igreja católica, continuar sendo cristão, né? Nem precisa ser católico, né? Porque as outras igrejas também são cristãs, né? A maioria delas que estão aqui no Brasil, né? Agora vai ser budista, vai ser... Não é verdade? Então, e aí? É uma questão determinante. Ou acredita na ressurreição, ou não acredita. Bom, é isso. É simplesmente isso. É uma pergunta curta e grossa. 105 diz que como chegaram os discípulos à fé na ressurreição de Jesus? Como nós concluímos que Jesus Cristo ressuscitou? Os discípulos, que antes tinham perdido a esperança, chegaram à fé na ressurreição de Jesus porque, de diferentes formas, o viram após a sua morte e falaram com ele. Tiveram, portanto, a experiência de que ele estava vivo. Tiveram uma experiência de que ele estava vivo. Não é como alguns doidos que tem por aí que diz, não, os discípulos, os primeiros cristãos, eles concluíram que Jesus Cristo ressuscitou, está no céu, por meio da expressão e da força, da união, da força da comunidade. Meu amigo, só uma ideia de que Jesus está ressuscitado no céu. Jesus está conosco em todos os momentos, mas sem ter visto, sem ter feito uma experiência com Jesus Cristo, vá. Vai acreditar no conto da carochinha, vai acreditar em conto de fadas, vai acreditar em qualquer outra coisa, mas vem me falar que os primeiros cristãos concluíram a partir de uma experiência comunitária que Jesus Cristo ressuscitou? Não. É a santa paciência, né? Paulo apóstolo, perseguidor dos cristãos, fariseu fervoroso, que passou a vida inteira, antes de se encontrar com Jesus Cristo, passou a vida inteira estudando as leis judaicas, com um dos mais famosos professores e mestres daquela época. Naquela época não se falava em professor, eram mestres, né? Como foi Gamaliel. Foi um instrutor, o mestre de Paulo. Paulo simplesmente
De um dia para o outro, ele vê a beleza da comunidade e aí ele conclui que Jesus Cristo ressuscitou. Pela beleza da união, pela beleza do amor que se vive nessa comunidade, nós concluímos, Paulo conclui, né, que ele está perseguindo a Jesus Cristo. Paulo conclui que ele está perseguindo um Deus que se fez homem. Isso é para citar um exemplo, o de Paulo, porque tem um mar de exemplos para falar. Se Paulo transformou a sua vida, mudou da água para o vinho, se Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido, deixou a vida dele promissora no judaísmo, para depois virar um condenado, um preso, um apedrejado, um que chegou até a passar fome, Paulo. Paulo vai deixar isso por causa de uma ideia muito bonita que a comunidade lhe anunciou? Ele próprio, nas suas cartas, ele fala: eu me encontrei com Jesus Cristo. Eu tive uma experiência com Jesus Cristo. Essa é a experiência do ressuscitado. É evidentemente que hoje não é possível fazer esse tipo de experiência. Jesus Cristo subiu ao céu, nós celebramos a ascensão do Senhor, que é esse momento de subida para o céu, mas mesmo assim São Paulo, ele se encontra com Jesus Cristo no caminho de Damasco. Pode não ter sido daquela forma que foi narrado, né? Cair do cavalo, etc. Tem uma linguagem simbólica ali também, né? Mas alguma coisa aconteceu que não foi simplesmente uma boa notícia contada, né? Aí que está a dificuldade da conversão atualmente, né? Muitas pessoas não têm o poder do convencimento como teve os primeiros cristãos, né? Preciso fé. Agora, estes primeiros viram o ressuscitado para que os futuros, que somos nós, não tenhamos a necessidade de ver o ressuscitado para acreditar que de fato ele está ressuscitado, apesar de que existem milagres que comprovam a atuação de Deus no mundo de hoje, né? Mas tem algumas pessoas que querem negar todo tipo de milagre, né? Bom, mas tá. Então, onde foi que eu parei? Não lembro mais onde foi que eu parei. Eu falei que tiveram, portanto, a experiência de que ele estava vivo, né? Foi aí. É isso mesmo. Agora, segue a explicação aqui. Os acontecimentos pascais tiveram lugar em Jerusalém, mais ou menos por volta do ano 30, não são uma história inventada. Impressionados pela morte de Jesus e pela derrota da sua causa comum, nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Os discípulos fugiram ou barricaram-se atrás de portas trancadas. Só o encontro com Cristo ressuscitado os libertou do seu entorpecimento e os encheu com o Espírito e com a fé de que Jesus Cristo é o Senhor da vida e da morte. Essa explicação que dá o Catecismo. E se você quiser aprofundar estes aspectos, seja os fundamentos da ressurreição, não leia documentos em português, a não ser que seja traduzido. Autores brasileiros, eu desconfiaria, porque eu não quero falar mal de ninguém, nem quero dar dizer títulos aqui, fazer um índex moderno de livros proibidos, né? Não leia. Pode ler daqui a uns 20 anos. Comece lendo o Catecismo Grande. Depois, procure um livro chamado Jesus Cristo, eu acho que é Jesus Cristo somente Jesus Cristo, de Karl Adam. Um livro antigo, talvez você só encontre em sebo, talvez encontre na internet, não sei. Mas procure esse livro. Este livro é um livro bom. Traduzido, se eu não lembro a língua, mas é traduzido. Está em português, é traduzido, ou seja, foi escrito
por alguém que está em outro lugar. Não estou aqui querendo colocar preconceito brasileiro, nada, não, que brasileiro é tendencioso, nada disso não. Longe de mim. Antes que me critiquem, eu já estou dizendo logo que não estou dizendo isso. Estou dizendo que as fontes, elas devem vir de uma outra língua, que não é aqui. Nós fomos evangelizados, nós recebemos. De onde estão as fontes? As fontes estão lá nos Santos Padres. As fontes estão lá em Santo Agostinho. A fonte está lá, bem longe de nós, né? Então, não vai ser em português que você vai encontrar estes fundamentos, a não ser que seja num texto traduzido. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, PPP, papapá. Vem de outra cultura estas reflexões mais antigas, mais fundamentadas. E a parte disso, a parte destes textos, às vezes é difícil você encontrar a obra de um santo, como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outras obras traduzidas na nossa língua e que sejam de fácil acesso, né? E que tratem deste assunto que nós estamos propondo aqui. Então, nesta dificuldade, aí eu recomendo este livro de Karl Adam. Outro livro que eu recomendaria para que fosse lido sobre o tema da ressurreição é outro livro também chamado, também tem o título de Jesus, mas agora é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré de Joseph Ratzinger, que é do Papa Bento XVI. Quando ele escreveu, ele era já Bento XVI, né? Quando ele publicou, ele era Bento XVI. Mas quem escreve não é o Papa, é o teólogo Joseph Ratzinger. Quem quiser criticá-lo, pode criticá-lo. Ele diz isso mesmo na introdução do livro, né? Que ele está escrevendo como teólogo, passível de crítica. Não está escrevendo como o Papa, ou seja, não está escrevendo uma doutrina de fé. Mas se você quer aprofundar este tema que nós tratamos aqui, que é o tema da ressurreição de Cristo, comece por estes dois livros. Depois, vá aprofundar nos livros de São Tomás de Aquino, nos livros de Santo Agostinho, nos livros de... Agora não me vem São João Crisóstomo, Santos Padres, né? Procura aí uma lista de Santos Padres, você vai ver, tem uma lista. Esses são os mais famosos, né? Santo Agostinho tem uma biblioteca inteira de livros, né? Só de Santo Agostinho dá para você fazer uma sessão inteira, né? Por isso é um dos mais citados, né? Agora, evidentemente, tem outros. E dos modernos, eu recomendo estes dois. Dos modernos, sim, do nosso tempo, né? Que são mais próximos de nós. Joseph Ratzinger, que é o Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré, são 2 volumes. Tem um volume da infância, né? Mas, em síntese, Jesus de Nazaré tem dois volumes. E Karl Adam, K-A-R-L, Karl, acredito que esteja citando certo, ou é K-A-H-L, não tenho certeza. Adam, A-D-A-M. Se eu me enganei, não tem problema. Você abre o livro Jesus de Nazaré. No prefácio do livro, na introdução do livro, o Papa Bento XVI, ele cita este mesmo autor, porque quando ele era jovem, ele leu este livro, e este livro foi um dos primeiros livros de cristologia que o ajudou a entender os aspectos dos mistérios da fé em Jesus Cristo. Então você veja que este livro não é diretamente recomendado a você por mim, é recomendado pelo Papa Bento XVI. Já no iniciozinho do primeiro volume do Jesus de Nazaré, o Papa cita este livro, Jesus Cristo, de Karl Adam, e recomenda a leitura, e dizendo que ele leu quando era jovem. Veja, este livro é especial. Você encontrar, leia e releia, porque é uma preciosidade. Um livro que o Papa leu, recomenda e diz que o ajudou bastante na sua juventude. Vale a pena buscar, né? Vale a pena ler. Então, esse é o caminho, né? Procure lá.
livro Jesus de Nazaré, em 2 volumes, do Papa Bento XVI, ou Joseph Ratzinger, como você preferir, e lá no início deste livro do Papa, você vai encontrar a referência. O Papa falando e recomendando este livro, Jesus Cristo de Calada. Bom, já falei demais. Vamos embora, né? Vou deixar vocês aí cuidar. Hoje foi o dia que eu disse que ia falar pouco, né? Bom, eu vou ali. Hoje é domingo, né? Hoje é dia de caminhar, passear, pegar um sol, né? De renovar a pele, né? É um pouco de fazer exercício físico, né? É importante, né? Ficar com a barriga tão grande, né? É isso aí. Então, meus queridos irmãos de fé, aproveite o dia do Senhor, aproveite estas reflexões. O canal está caminhando para completar um ano de atividades, né? Dia 1º de outubro, no dia de Santa Teresinha, completamos um ano que estamos aqui, todos os dias, né, gravando, com algumas falhas, né? Mas todos os dias publicando vídeos para vocês aqui. Espero que esteja correspondendo com as expectativas de vocês, aqueles que são inscritos. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever. Vamos ver se pelo menos antes de completar um ano, ou quando completar um ano, nós cheguemos aos 200 inscritos, né? 200 inscritos é pouquinho, né? Mas quem é que enche uma sala com 200 pessoas para falar sobre esses assuntos, né? Às vezes não se consegue, né? Você convida para uma palestra, coisa, chega a 20, 30 pessoas, né? Aqui eu já estou conversando com quase 200 pessoas, né? Isso é uma coisa que é vantajosa, né? É muito significante diante de canais do YouTube que tem aí milhões e milhões de seguidores, de inscritos, né? Mas, comparando com outras situações eclesiais, estamos na vantagem. Comparando com a plataforma do YouTube, né? Então aí estamos ainda muito infantes, né? Bom, tudo bem. Eu já me despedi uma vez, então tchau.